Se existisse um livro conhecido por levar as pessoas à loucura e à desgraça ao ser lido, você leria? Oi, eu sou a Adriana, do Redatora de Merda, e vamos conversar sobre O Rei de Amarelo, escrito pelo Robert W. Chambers e publicado pela Dark Side Books. Vou deixar o link para compra aqui na descrição e também no primeiro comentário fixado. Se você se interessar por essa leitura, é só acessar. Lembrando que na loja oficial da editora, os livros acompanham brindes exclusivos para cada um dos títulos, você pode conferir ali nas informações especificadas. E se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, deixa um like no vídeo, pode me acompanhar nas redes sociais, que é @Dricheck, em qualquer uma delas. Tópicos na minutagem com os principais assuntos abordados e vamos à obra. Quem acompanha o canal há mais tempo já deve ter me ouvido falar ou citar algumas vezes a obra. Eu tive uma fase muito obcecada por esse livro, mas eu nunca tinha feito um conteúdo dedicado a ele, algo que a Sociedade Secreta está proporcionando. A Sociedade Secreta é um projeto especial da Dark Side Books para resgatar obras transgressoras, inovadoras, cheias de mistério e que tiveram um impacto na história da literatura. E quem inicia essa expedição é justamente uma das obras mais enigmáticas da literatura, que é O Rei de Amarelo, e ele está em dose dupla. Temos então o livro do Robert W. Chambers com tradução do Andrew J.R. dos Santos, uma edição especial com arte e ilustrações aqui do Samuel Araya, e também a versão em quadrinhos do Coolbard, que adapta e reinventa o texto do Chambers, e a tradução é do Enéas Tavares. Edições belíssimas e muito caprichadas, tanto na parte gráfica quanto na parte editorial. Eu vou mostrando mais detalhes ao longo do vídeo. O Robert Chambers nasceu em Nova York, nos Estados Unidos, e ele sempre teve interesse nas artes. Ele era ilustrador, pintor. Ele passou um tempo estudando artes em Paris, na França, e depois dedicou-se inteiramente à escrita. O Rei de Amarelo originalmente foi publicado em 1895 e é o seu trabalho mais famoso. E meio que fora da curva também, porque depois de alguns outros livros ali do gênero, ele abandonou o fantástico e se voltou para os romances românticos e históricos. E aí, num aspecto até um pouco autobiográfico, tanto a cidade de Paris quanto toda essa apreciação artística estão presentes em O Rei de Amarelo, com personagens que são de fato artistas ou se interessam por artes, estão em busca de beleza e de inspiração. O que para mim tem total ligação com a metalinguagem de existir um livro dentro de um livro e da arte que é tão suprema que se torna maldita. O Rei de Amarelo, caso você não saiba, é um livro de contos. É uma coletânea de 10 contos que exploram arte, loucura e vida, ora no âmbito do horror fantástico, ora no âmbito da realidade decadente. Quase um meio a meio, mas todos passeando pelo sinistro e pelo trágico, conduzidos por perturbações. Os 4 primeiros contos aqui do livro contam com a presença do Rei de Amarelo, personagens que entram em contato com o livro maldito, que é chamado O Rei de Amarelo, que na verdade é uma peça de teatro, e que simplesmente tem um efeito avassalador e irreversível em quem o lê. Assim, de imediato. A gente, obviamente, não tem acesso ao conteúdo dessa peça maldita. O que a gente tem é pequenos, assim, lampejos sobre o que os próprios personagens contam pra gente sobre ela. Sabemos que ela é curta, se passa em Carcoça, que é um lugar misterioso, e tem a presença do amarelo e da figura do rei. O conjunto de palavras, a forma com que é escrito, provoca uma perturbação incompreensível, que racha todas as convenções de lógica, aspectos de racionalidade, de crença, de moral, de repressões características do período histórico, que aí é o final do século XIX, algo que conversa muito também com as tentações, o cair em tentação, toda a intensidade da revelação das verdades aterradoras, da vastidão da descoberta, como se não pudesse resultar em nada além de pura insanidade. Ó, vou ler um trecho aqui sobre o que um cara fala, um personagem fala sobre o Rei de Amarelo. Peço a Deus que amaldiçoe o autor, assim como o autor amaldiçoou o mundo com essa bela e estupenda criação, tão terrível em sua simplicidade e irresistível em sua verdade. Dá uma vontade de ler, né? Eu provavelmente leria. Eu gosto muito dessa nuance do irresistível, sabe? Uma vez que é lido, jamais será esquecido, jamais dará paz, um caminho sem volta, até porque é uma escolha também, né? É uma escolha você pegar, abrir e ler. Ninguém vai te obrigar a ler um livro. E aí, consequentemente, se perder por completo. É aquela máxima, né? Estou ciente, quero continuar. Quem nunca passou por uma situação dessa, né?
Então, assim, o que é visto não pode ser desvisto. Eu acho isso maravilhoso. E nisso dá para traçar um paralelo bíblico também, que se perpetua de várias formas, não só com o pecado, mas também como o conhecimento como ferramenta de controle. Quando o lance lá de consumir o fruto proibido, consumiu o fruto proibido da árvore do conhecimento, que leva Adão e Eva a serem expulsos do paraíso e levados para um mundo real, um mundo de morte. E aí eu acho muito interessante porque é mais ou menos isso que acontece com a sequência dos demais contos. Os 4 primeiros contos, como eu falei, estão relacionados ao Rei de Amarelo. O quinto e o sexto, eles funcionam meio como um interlúdio, né, uma transição do fantástico. E aí os 4 últimos estão fincados na realidade, nesse mundo real carregado de sentimentos mundanos. Então a gente tem histórias sobre amor, morte, desejo, culpa, guerra, arte. É como se a primeira parte a gente tivesse uma ascensão da loucura pela ilusão com o sobrenatural, e a segunda parte, ela fosse um declínio profundo pela realidade. O livro não é dividido em partes, tá? Eu só falei isso para fazer uma alusão, para dar para entender melhor. Tem os 10 tomos, que são os 10 contos do livro, e também tem um texto de introdução, que é um verdadeiro material de apoio excelente. Tem texto também antes de cada um dos contos para dar uma contextualizada. Sério, tá perfeita essa edição. E agora eu quero comentar um pouco sobre os 4 primeiros contos, bem brevemente, claro, porque é difícil contar enredo de conto. Começando aqui pelo primeiro, que é o Reparador de Reputações. Um jovem, ele vai entrar em contato com um senhor chamado Sr. Wilde, que é um reparador de reputações. As pessoas pagam, contratam o serviço dele ali para limpar erros, burradas, resolver problema. Uma pessoa ali para resolver bucha dos outros, entendeu? Literalmente reparar reputações. E aí vamos dizer que ele dá umas ideias erradas pro personagem protagonista. E assim, não é como se houvesse garantia, sabe, das coisas. Fica uma dúvida no ar, ainda mais pelas ideias e propostas que vão se confabulando, sabe? Vai se parecendo um papo de maluco. E aí é um conto interessante porque ele tem um contexto sociopolítico como pano de fundo, retratando uma América autoritária em 1920, que é algo futurista para o Chambers, enquanto ele escreve. Temos aí os Estados Unidos, que venceu a guerra, tá numa época de ascensão, idolatria, toda aquela coisa, muito autoritarismo, e tem uma crise de suicídios acontecendo. Tem tanta gente se matando que não dá conta, não tem estrutura para lidar com os corpos. E aí o que eles decidem fazer? Uma câmara letal, porque aí quem quiser, né, cometer ali o ato, é só entrar e fim. Morre ali dentro e acabou. Aí não é problema do governo mais, entendeu? Então, sim, absurdo. E esse contexto, ele é um contexto, um pano de fundo, mas ele não é o foco da história do conto. O ponto central do conto é o cara lá, o reparador de reputações. O segundo conto aqui, A Máscara. Sério, essas ilustrações, gente, eu passo mal. Que coisa linda! Então aqui, A Máscara, a gente tem dois amigos artistas. Eventualmente, um deles descobriu, criou ali uma fórmula, uma solução que transforma coisas em estátuas de mármore. Você mergulha o livro nessa solução, quando você tira, você tem um objeto de decoração feito de mármore. Existem várias sutilezas nessa história, também de quem vai ler a peça O Rei de Amarelo, do porquê, né? Qual que é o desenrolar disso? A escrita é bem bonita e melancólica também. O terceiro conto é o Na Travessa do Dragão, e um cara acha que tem alguém seguindo ele, né? O famigerado paranoico. Por que será que ele tá paranoico? Será que realmente tem alguém atrás dele? Ou será que ele está sob efeito de peça maldita? De toda forma, o conto é esse, é uma pessoa tentando fugir de uma presença estranha. E aí a gente vai pro sigilo amarelo, que, meus amigos, tem um pintor que ele tem uma musa, né, uma mulher que ele sempre retrata ali para fazer suas obras. Aí, né, contando o enredo do conto como se fosse uma fofoca. Em determinado momento, ele vai dar uma olhada ali para a janela, assim, ó, eu vou espairecer aqui. E nota a presença de uma pessoa muito estranha, assim, de uma aparência tenebrosa, que o observa de longe. Onde ele vai, essa figura decrépita está à sua espreita. Eu não falei nada, tá? Eu juro. Parece que eu falei, nossa, ela contou o conto. Não contei, não falei nada. O final, assim, é de aplaudir. Medonho. Medonho, nota 10. Esse, inclusive, é o meu conto favorito aqui da coletânea. Sabe quando você quer ler um conto de terror bom?
Você acorda assim e fala, nossa, hoje eu quero ler um conto de terror. Leia O Sigilo Amarelo. Que delícia. Ó, esse dia pode chegar, entendeu? Você pode não querer ler o livro inteiro, você só quer ler um conto. Fala, nossa, eu queria só ler um conto. Anota aí. A Adriana falou para ler O Sigilo Amarelo. Esses 4 primeiros contos que eu citei, as 4 histórias clássicas que aprofundam o mito de Carcosa, estão presentes nesta HQ. A adaptação do Kullbart, que é um espetáculo à parte, tá? A linguagem dos quadrinhos, ela é diferente, né? Porque a gente tem o visual sendo retratado também, tem definição de ponto de vista e tudo mais, e a construção da narrativa mantém a tensão das histórias e aproveita disso para reforçar o horror vivido pelos personagens, né? Uma progressão assim fantástica, que pode ser uma grande experiência tanto antes de ler O Rei de Amarelo original, quanto depois para intensificar ainda mais. E aí os 4 últimos contos, eles são contos românticos, né? Românticos como movimento literário, com cunho realista, eles são ambientados em Paris. Inclusive essa diferença, né? Esse aspecto urbano do mundo real, os 4 têm títulos com nomes de rua. A Rua dos 4 Ventos, a Rua da Primeira Bomba, a Rua de Nossa Senhora dos Campos e Rui Barré. Histórias que estão ligadas literalmente à cidade, guerra, relações, tradição decadentista. O conto Um Habitante de Carcosa, de Ambrose Bierce, publicado em 1891, foi a introdução do nome Carcosa na literatura. Um nome que deriva de Carcassonne, que é uma cidade situada na França, cheia de muralhas, castelos com uma arquitetura medieval. O Robert Chambers, influenciado por Edgar Allan Poe, e o próprio Ambrose Bierce, deixou um grande legado de influência com O Rei de Amarelo, influenciou H.P. Lovecraft, Guilherme Del Toro, Neil Gaiman, Alan Moore, Stephen King, entre muitos outros, né? Obras de vários formatos. A primeira temporada da série True Detective, por exemplo, deu destaque para a mitologia do Chambers, com visões de um dos detetives, onde toda a loucura produzida por essas visões de Carcosa instiga uma série de crimes ritualísticos e monstruosos. O Rei de Amarelo conversa bastante com aspectos do horror cósmico, que é uma vertente do horror sobrenatural, fantástico, que explora a insignificância da humanidade no universo e a presença de forças sobrenaturais que ultrapassam a compreensão humana. E pensando, tentando traçar paralelos, essa sensação de impotência diante de mistérios incompreensíveis se alinha muito com o niilismo e com a sensação de decadência presentes no decadentismo, né, que é o período histórico aqui do fim do século XIX. A obra serviu de inspiração para muitas e muitas obras, mundos, monstros, temas bizarros, essa fixação por algo que é porta para novas percepções da realidade. Imagine estar num lugar onde nada parece fazer muito sentido. Há uma estranheza e deslocamento propositais. Os cenários, as pessoas, as ruas, as casas, os objetos. Você não sabe direito onde estão, quem são, o que fazem, se tem ou não ligação, mas tudo ao redor parece conspirar a favor do delírio. Penso muito nessa sensação de contrário, sabe? De conspiração mesmo, como se você estivesse percorrendo um caminho e sentisse que esse caminho não gosta de você de volta. Uma coisa assim difícil, eu amo essa sensação. Na ficção, né? Claro. Não na minha vida. Cores causam sensações e carregam muitos simbolismos. A referência enfática à cor amarela é por causa de seu significado aqui no século, que era símbolo da loucura, da boemia, da luxúria, se relacionava com o proibido. Livros proibidos tinham a capa da cor amarela. Um grande exemplo aí, já citado aqui no canal também, em O Retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde. Há um livro, cuja capa é amarela, que fascinou, arrebatou o personagem do Dorian Gray. Livro esse que, por sua vez, era associado a um outro romance decadentista chamado As Avessas. Também existe essa presença aí de livros dentro de narrativas, quase como transgressões na vida desses personagens. Um outro exemplo com a cor amarela é O Papel de Parede Amarelo, que é um conto publicado em 1892 pela escritora Charlotte Perkins Gilman, que descreve um relacionamento conjugal e uma jovem esposa que está sofrendo de depressão nervosa temporária após o nascimento de seu bebê. Algo que me lembra muito o filme Mãe também, que existe ali uns potinhos com pó amarelo e toda a construção de uma loucura crescente. Bom, tentei passar por todos os pontos que eu queria
relacionados à obra. Amo demais esse livro, amo demais mesmo. Eu amei reler o livro e eu amei ler as 4 histórias na perspectiva da HQ. É uma baita experiência ler O Rei de Amarelo, para quem gosta de terror, e também é um clássico que influenciou e influencia, continua influenciando muitas coisas. Fantástico, surreal, cósmico. Isso aqui é uma verdadeira preciosidade. Espero que vocês tenham gostado deste conteúdo. Lembrando que tem link para compra aqui na descrição. Se você for ler O Rei de Amarelo, me marca nas redes sociais, que aí é garantido que você não vai ficar maluco sozinho. A gente continua conversando nos comentários. Um beijo e até a próxima.